Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário-chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, Mauro Carvalho. O secretário Mauro Carvalho era para dar entrevista aqui na segunda-feira passada. Aí ele deu uma passativa em nós e passou para esta segunda-feira. Eu queria que o Mauro Mendes falasse primeiro e também se assenhorar dos números do Estado de Mato Grosso. Secretário, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Como é que foi a receptividade da Assembleia Legislativa na reunião feita com os deputados estaduais? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Capital FM, bom dia, Antero, bom dia, Mauro Camargo, bom dia, os técnicos aqui do estúdio. Bom, Antero, a receptividade foi muito boa. Lógico que teve deputados que realmente fizeram alguns questionamentos, mas não tem como deixar de entender a realidade do Estado. Número é número, e ali os números são muito ruins. Então, por mais que existe argumentação, por mais que existe lamentações, nós estamos vivendo um momento muito difícil na história desse Estado. Nós recebemos um Estado, nós tínhamos uma consciência durante a campanha eleitoral, mesmo depois da transição, mas a partir do dia 2 de janeiro, quando todos os secretários e o governador Mauro Mendes sentou na cadeira, aí realmente a dificuldade é muito maior do que a gente imaginava naquele momento. E em termos de time, de tempo, que o Mauro Mendes está propondo uma série de ajustes. Mas em termos de tempo, assim, o que a população quer saber é o seguinte, e o servidor também, quanto tempo demora para fazer esse ajuste? Para fazer o ajuste que eu falo é assim, para a receita ser suficiente para pagar a despesa e para o Estado ter uma possibilidade de investimento na receita corrente líquida. Quanto tempo demora isso? Antero, por todas as medidas que o governador Mauro Mendes tomou essa semana, com as 4 reformas que foram encaminhadas pela Assembleia Legislativa, nós acreditamos aí que isso daí não tem esse feeling, essa sensibilidade de a gente estar colocando um tempo, não tem nada a ver com o pagamento do salário em dia. Eu acho que a prioridade do governador Mauro Mendes é realmente o quanto antes equilibrar a parte salarial do funcionalismo público. Mas quando você fala em equilibrar receita e despesa, o Estado, você toma uma decisão hoje, muitas vezes, para colher resultados daí daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Eu acredito que esse equilíbrio fiscal, com todas as decisões que o governador Mauro Mendes está colocando, e com todo o empenho também do secretariado, junto com o funcionalismo público, eu acho que no mínimo 2 anos para tirar o Estado no momento da fase econômica que ele está hoje, no mínimo 2 anos. Eu acho que, por mais que o governador, por mais que todos entrem no engajamento, a dívida é muito alta. A dívida é muito alta. Nós estamos falando de quase 4 bilhões de reais. Então é um negócio que realmente o Estado precisa promover muito desenvolvimento, precisa reduzir muito o seu custo, fazer muito dever de casa para essa conta se equilibrar. E acredito que menos de 2 anos nós não vamos conseguir isso. Agora, logicamente, isso não significa que os salários fornecedores vão continuar também sem receber da forma que está. Os salários é prioridade do governo, logo em seguida nós também iremos tratar com os fornecedores. E quando a gente fala de fornecedor, Antero, né, fornecedor, nós estamos falando de alimentação nos presídios, nós estamos falando de gasolina e óleo diesel para as viaturas de polícia, nós estamos falando de serviços essenciais, água, luz, telefone. Então nós estamos falando de serviços essenciais para manter no mínimo a máquina andando. Mauro Camargo. Secretário, o senhor falou aí em 4 bilhões de dívida ou déficit. O que é déficit, o que é dívida? Porque o Estado, na verdade, ele tem uma dívida maior, 7, 8 bilhões, que é oriundo das obras da Copa, tem financiamentos de longo prazo estão sendo pagos. Quer dizer, a dívida estadual é bem maior que esses 4 bilhões. Esses 4 bilhões, o que são? É déficit? Porque me fala, tem dois números, tem um de 2 bilhões, 2 bi 200, e aí tem um outro de 2 bi, como é que é isso? Não, veja bem, o orçamento do Estado de 2019, ele quando foi encaminhado a primeira vez para a Assembleia Legislativa, ele foi encaminhado no 0 a 0, era 19 bilhões de receita, 19 bilhões de receita.
Nesse primeiro momento, o governador Mauro Mendes, junto com a sua equipe econômica, realmente começaram a estudar os números e viu que só nesse ano de 2019 nós temos um déficit de 1,6 bilhão, ou seja, o que nós vamos arrecadar é muito menor do que a despesa que o Estado tem. Com relação à dívida, esse é o número que eu tenho de 4 bilhões, eu acho que eu não tenho essa informação ainda por enquanto, né? Mas são a dívida a qual o senhor está se referindo, são esses déficits anuais acumulados. Isso, não está contemplado os financiamentos, da Copa, né? obras da Copa, os financiamentos, nada disso daí. VLT, se a gente acumular... Só VLT, não, isso daí, se a gente acumular esses financiamentos todos, logicamente, esse valor é muito superior a isso daí. Mas é que o Estado está pagando todo ano. Todo ano, sem usar, né? Sem usar. Nós estamos pagando VLT, e não estamos usando, né? Nada. Então, isso daí realmente são prioridades que nós temos que resolver. O problema da Arena Pantanal, o problema do VLT, o Hospital Júlio Miller, o Rodoanel. Essas 3 obras estruturantes, nós temos que ter uma solução o mais rápido possível. Né? Não podemos, a população não suporta mais. Nós estamos falando do VLT, do Hospital Júlio Miller, do Rodoanel e da Arena Pantanal, o término finalmente daquela obra, né? É isso daí. E os COTs também, né? Os COTs também. Os COTs não. Impressionante. Treinamento para a Copa do Mundo. Até hoje não está pronta a Copa, já acabou 4 horas. E até existem algumas alternativas com relação aos COTs. Então, o próprio Corpo de Bombeiros acha que ali pode ser um grande centro de treinamento para o Corpo de Bombeiros. A própria Polícia Militar também. O que é horrível para entendeu? o esporte. Isso daí. Mas não ser exclusivo de Corpo de Bombeiro ou de Polícia Militar. Seria uma administração efetuada por essas instituições, mas aberta ao público também nos momentos no lar. Seria feita uma divisão, não seria uma exclusividade de um centro de treinamento para essas instituições. Eu acho que o COT de Várzea Grande deveria terminar e passar para a prefeitura de Várzea Grande. Para ser o mando dos jogos lá do Operário de Várzea Grande. Se a gente for avaliar, Várzea Grande não tem um estádio, né? Não tem um estádio. E ali seria a grande casa do Operário. Seria um grande presente para Várzea Grande se municipalizar aquilo depois de pronto. Pode ser uma outra alternativa também, essa que você está nos colocando agora, sem problema nenhum. E o COT aqui da universidade, que é da gloriosa Universidade Federal de Mato Grosso, desde quando lançaram esse COT aí eu fui contra. Porque assim, o Estado perde a autonomia sobre o COT, né? Quer dizer, e esse COT tem que fazer valer o princípio da Universidade Cidade Aberta, de poder servir aos jogos aqui do Campeonato Estadual. Depois que lotar essas 2 arenas, volta para a Arena Grande. Depois que lotar esses COTs, volta para a Arena Grande. Porque é um desperdício, secretário, abrir aquela arena ali para 500 pessoas. Justamente, acho que você tem razão. Quando você fala do COT da universidade e o Estado pede autonomia, realmente você tem total razão. Como também na época, como cidadão, eu também não fui favorável de destruir o Verdão. Eu gostaria, entendeu? Então eu gostaria... E ali era só cobertura. Isso daí. Não. Só fazer ali, cobertura. Nós ganhamos o direito de ir à Copa do Mundo sem destruir o Verdão. Isso daí. Aí o Braille Maggi resolveu destruir. Aí alguém me disse, olha, Antero, o Braille Maggi destruiu porque ele quer o nome do Braille Maggi no novo estádio. Aí eu lancei a campanha pela TV Pantanal, pela Rádio CBN, onde eu estava na época, assim, tem que manter o nome Estádio José Fragério. Manteve o nome Estádio José Fragério. Seria também. Mas era o projeto, só destruiu isso aí, criou essa dívida para nós, porque tinha um projeto de botar o nome do Braille Maggi. E, além disso, iríamos economizar um COT, né? Porque ali poderia ser um COT, né? Com pouca reforma ali. Essa obra ficou por 700 milhões. Isso daí. Ali era colocar cadeira e cobertura. Era um estádio moderníssimo, entrava e saía com uma fluidez espetacular. Não, estou falando até no sentido de se construir um outro estádio. O próprio Verdão poderia se transformar num COT. Com poucos ajustes ali, poderia se tornar um centro de treinamento para a Copa do Mundo. Essa era a minha visão na época. Tá certo. Agora, secretário, como é que está sendo o contato? Porque uma coisa é assim, antes dos servidores conhecerem o projeto, esbravejaram, cuspiram lâmina de fogo, etc e tal. Depois que os servidores conheceram o projeto, qual tem sido o diálogo e qual a reação dos servidores que o senhor percebe? Qual tem sido a reação do funcionalismo? Bom, Antero, o que nós fizemos foi o seguinte: primeiro o governo fez uma nota
sobre o calendário de pagamentos. Aí o Fórum Sindical não assimilou bem essa nota, não gostou. Na segunda-feira, nós fizemos uma reunião com o Fórum Sindical no Palácio, o governador esteve presente numa reunião de mais de 5 horas, apresentando realmente os números do Estado. E esses números, Antero, nós apresentamos para o Fórum, apresentamos para os atuais deputados, vamos apresentar hoje para os novos deputados, vamos apresentar hoje para os principais veículos de comunicação. Então nós estamos informando e dando a transparência que o Estado sempre teve que ter. Se em algum momento essa transparência não houve, nós estamos trabalhando num órgão público, tudo que é público, todo mundo tem o direito às informações. Num segundo momento, que foi quando nós encaminhamos para a Assembleia Legislativa, é lógico que tem algumas reações contrárias, algumas reações positivas, agora ninguém pode negar a situação financeira do Estado. Nós temos aumentos salariais, por exemplo, programados numa Secretaria de Estado, que vai significar mais de 1 bilhão no cofre do Estado, nesses próximos 5 anos. Então, onde é que nós vamos buscar todos esses recursos para pagar essa conta? Então, teve coisas que foram feitas no passado que realmente eu não sei o que levaram esses gestores na época a assinarem esses acordos. E o sindicato tem todo o direito de reivindicar, o sindicato tem o direito de reivindicar melhorias, aumentos salariais, o sindicato, eu não questiono isso, é direito deles, eles têm esse dever, e se eles conquistaram, parabéns para eles, mas esse dinheiro tem que sair de algum lugar para pagar essa conta. Então, o que não pode ser negado pelo Fórum Sindical é a real situação financeira do Estado. Agora, bem claro, o governador Mauro Mendes tem como foco e prioridade pagar o salário. Como eu disse aqui no intervalo, o salário é uma coisa sagrada, nós estamos falando de pais e mães de famílias, que tem supermercado, que tem conta de luz, de água, telefone, escola do filho, prestação do carro. Então, nós respeitamos isso daí. É muito triste você assumir um governo numa situação dessa. Ninguém gosta de não pagar salário. Qualquer empresário, qualquer entidade pública, é uma obrigação disso daí. Então, nós estamos focados em resolver esse problema. Basta dizer que não teve pagamento de nenhum fornecedor, não tem nada. O que nós estamos fazendo é pagar a folha e os repasses constitucionais. É isso que nós temos feito até o momento. E qual que ficou o calendário do servidor? Bom, praticamente agora dia 10, Antero, 80% da folha já foi paga, né? Então, agora tem outro calendário que, se não me engano, dia 20 e dia 30 para completar. E fica de novo o salário de janeiro aí para a gente estar discutindo em fevereiro. Então, veja bem, não é que ninguém recebeu, né? Nós estamos aí com 80% do funcionalismo público, tem um teto para isso daí, e aí essas pessoas já receberam. E um questionamento do fórum, e que eles têm razão também, é com relação, porque o Estado também não estava preparado, que seria uma coisa mais justa, independente da sua faixa salarial, se você vai pagar R$3.000, paga R$3.000 para 100%. Tá certo. Tá certo? Você vai pagar R$4.000, paga R$4.000 para 100% funcionar. Quem ganha 20 ganha até 4. Isso daí, e não acontece isso hoje. Porque o Estado não estava preparado então, em sistemas, em tecnologia para isso. O governador Mauro Mendes determinou para as secretarias realmente desenvolver alguma coisa para ter essa igualdade. Porque tem pessoas que ganham acima de R$10.000 que não ganham nada até hoje. E essa pessoa também tem água, luz, telefone, prestação da casa. Está Então, sendo punido. está sendo punido. Problema, né? Então nós estamos já para o mês de fevereiro, ver se a gente consegue colocar essa ferramenta na mão para todos receberem de forma igual. Até determinado limite. Isso aí, isso daí. E regularização de pagamento, tem uma estimativa quando que acontece? Veja bem, nesse mês de janeiro, esse calendário que foi colocado dificilmente vai ser mudado, porque a previsão de receita, ela está acontecendo da forma que foi prevista. A Secretaria da Fazenda, ela já tem um histórico do Estado do Mato Grosso. Então, esses números aí, a diferença ou para cima ou para baixo é 0, alguma coisa. E está acontecendo. O próprio secretário da Fazenda também deve estar disponibilizando aí em pouco tempo uma informação online sobre o Caixa do Estado, onde o funcionalismo público vai ter acesso e vai saber exatamente o que está acontecendo com o Caixa do Estado, quanto entrou de receita, o que foi a despesa. E lembrando, Antero, porque, e Mauro Camargo, tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, porque quando a gente fala assim, o Estado
recebeu hoje 1 bilhão de CMS. Na realidade, o Estado, para ficar com 1 bilhão no seu caixa, ele tem que arrecadar 2 bilhões e 200. Porque essa diferença de 1 bilhão para 1 bilhão e 200 são os repassos dos poderes, são os fundos constitucionais, Fundeb e assim por diante. Então, quando você fala, o Estado recebeu 100 milhões hoje, isso daí não ficou na conta do Estado. Tem o repasse dos municípios. Então, na realidade, cada R$1 que fica no caixa do Estado, nós temos que arrecadar R$2,2. Então, essa é a conta. Então, não adianta a gente olhar o caixa do governo e falar assim, o governo recebeu hoje 2 bilhões e 200. Não, peraí. Tem repasse de município, tem Fundeb, tem poderes, sobra efetivamente no caixa do Estado R$1 bilhão. Então, essas coisas que as pessoas têm que entender realmente para saber efetivamente o que sobra para o Estado pagar suas despesas. Secretário, o senhor colocou aí uma situação que é gravíssima, que, aliás, é o que efetivamente fez com que o Estado chegasse a essa situação de dificuldade, né, de ter um comprometimento grande da sua receita. Como é que vai enfrentar esses reajustes do plano de carreira, esses reajustes que foram feitos lá no governo Silval e que vão até 2022, sendo concedido aí na ordem de 7,5% ao ano não é reajuste, reposição não, é aumento real, né? E que vão fazer com que a folha aumente mais de 1 bilhão e lá vai fumaça nesse período. Como é que o Estado vai enfrentar isso? Vai deixar essa coisa continuar? Vai tentar revogar? Vai negociar com o fórum? Como é que que solução vai ser dada? Porque assim, não adianta resolver o problema do funcionário hoje e daqui a 6 meses está inviabilizado de novo, porque teve reajuste de tal maneira que não é possível continuar pagando. Como é que faz? Eu quero só complementar a pergunta do Mauro Camargo, é o seguinte: isso não está contido no freio de arrumação da Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual? Tá, tem muita coisa na LRF que está sendo contemplada, não só com relação aos aumentos salariais, mas com relação aos incentivos fiscais, com relação à abertura de novas empresas, sem avaliar. Como é que você abre uma empresa sem avaliar o impacto social e financeiro dessa empresa? Então, a LRF, ela contempla uma série de coisas. É lógico, Mauro, que o caminho é o diálogo. Nós vamos estar discutindo com todo mundo. Da mesma forma que nós estamos tendo essa transparência logo nesses primeiros dias de governo, essa transparência vai continuar durante os 4 anos. E nós aceitamos também sugestões. Não tem, veja bem, se o Fórum Sindical, se as pessoas tiverem sugestões para pagar essa conta, o governo está aberto para aderir a essas sugestões, desde que ela realmente tenha resultado. Então não adianta chegar para o governo e falar, você tem essa obrigação e não me traz a solução também. Acho que todo mundo está junto, todo mundo. Governo, não existe, governo é tudo, inclusive o funcionarismo público. Então nós estamos no mesmo barco, remando para o mesmo lado, não tem como ser diferente. Agora, nós temos que construir essas soluções. E não existem soluções mágicas. Então, não existem números que nós temos que respeitar e construir, por intermédio do diálogo, o que vai ser melhor, não só para o governo, mas para o funcionalismo público e principalmente para a sociedade. O governador Mauro Mendes foi eleito onde a sociedade espera dele um resultado muito melhor do que aconteceu em anos anteriores. É para isso que a sociedade elegeu Mauro Mendes. Então, todos esperam dele que ele realmente entregue uma segurança melhor, uma saúde melhor, uma educação melhor, serviços públicos de qualidade. É o que ele tem falado sempre, vamos fazer mais com menos, sem perder a eficiência e a excelência na prestação de serviço. É isso que nós temos que entregar para a sociedade, é isso que a sociedade espera desse governo. Secretário, uma dúvida que surge sempre que se fala nessa questão do atraso de salário, das dificuldades de pagar salário, e os servidores questionam muito isso, em relação à arrecadação do Estado, que sempre se coloca a arrecadação bem aumentando de forma extraordinária, ano a ano, e assim mesmo o Estado não consegue fazer, cumprir com as suas obrigações, com as suas despesas. O que acontece? Parece que fechamos o ano de 31 bilhões de arrecadação, foi isso? Não, isso
Isso daí não é 31 bilhões, não. O alô esse ano é de 21 bilhões. 31 bilhões é o PIB do Estado, né? Tudo que se arrecada aqui. Agora, Mauro, o seguinte, a gente quando olha o Estado de Mato Grosso de fora, a gente tem uma imagem muito positiva, um Estado promissor, desenvolvimento, um Estado exportador de commodities. Então a gente olha uma situação bem diferente. Pois é, e para esse desenvolvimento empinar, ele precisa ser a hora da indústria. É a Você tem segunda total vez razão. que Mato Grosso tem um governador industrial. Totó Paz e depois Isso Totó daí. Paz, Mauro Mendes. É isso daí, você tem total razão nisso daí, esse é o grande foco, a industrialização do Estado, pegar essas commodities que são produzidas aqui e industrializá-las aqui. Essa é a grande... Aliás, é o caminho de aumentar a E receita aí real do nós Estado. vamos Justamente. explodir, vamos ser o novo É isso Paraná, daí. nós vamos Então, explodir em nível nacional. Essa, e você tem total razão, Antero, essa é a grande experiência e toda a vida do governador Mauro Mendes sempre foi na área industrial. Então essa é a grande expertise dele e é isso que ele vai fazer durante esses 4 anos, atrair realmente novos investimentos. Agora, para você atrair novos investimentos, você tem que ter uma série de estruturas, você tem que ter a segurança fiscal, você tem que ter a segurança jurídica. As pessoas não podem vir para cá com problema de licenças ambientais, que ficam travadas há 1 ano, 2 anos, porque ninguém olha a licença. Aí tem problemas também, embates junto com o Ministério Público. Temos que fazer um pacto no Mato Grosso. O Ministério Público tem uma usina aqui, Isso, em Juína, que Sinop. o Ministério Público está... Sinop, É. Sinop, né? O Ministério Público está embarreirando, não está autorizando a colocar água na usina, porque eles ainda não terminaram de contar quantas árvores foram podadas. Está de brincadeira o Ministério Público. Investimento de mais de não sei quantos bilhões de reais e eles não autorizam um detalhezinho desse. Justo. Então tem que ser um pacto. Quando eu falo um pacto, é um pacto do governo, é um pacto do Ministério Público, é um pacto da sociedade. Porque esses empresários, para vir para cá, ele tem que ter segurança. E empresário só vem investir no Estado, Antero, se realmente ele tiver tudo isso. E empresário tem que ter lucro. Empresário não tem como viver sem lucro. O governo tem uma parte social dele, o lucro do governo é o social, mas o lucro do empresário é lucro. E ele tem dinheiro no bolso dele. Então não tem o que agora, ele tem que ter uma certa segurança para ele vir para cá. Mas, Mauro Camargo, eu não acabei não respondendo sua pergunta. Sem problema. Sobre a arrecadação e essa dificuldade. Essa despesa. Eu vou te responder o seguinte: nos últimos 15 anos, o Estado teve um aumento de receita de 254%. Acredito que seja uma das maiores crescimentos de receita que teve no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, Antero, nós tivemos 654% de aumento na folha de pagamento. Só de folha? Só de folha. Essa conta não fecha. Então, por mais que o Estado arrecadou, por mais que o Estado fez, por mais que o agronegócio contribuiu, por mais que as empresas, indústria, comércio, nós tivemos um aumento de folha de pagamento muito alto. Se a gente for pegar, Antero, na época que você, inclusive, foi secretário de Estado, tem secretarias e tem instituições que hoje têm no mínimo 20, 30 vezes mais funcionários da época que você trabalhou no Estado. E não entrega o resultado que você entregava naquela época. Então, o grande problema do Estado é a produtividade. Nós temos que mudar isso. O grande problema do Estado é que nós não temos a produtividade que o setor privado tem. Nós tratamos coisas diferentes de formas iguais. Por exemplo, você tem vários engenheiros no Estado. Engenheiros competentíssimos, pessoas engajadas, motivadas. Ao mesmo tempo, você tem engenheiro que não está preocupado com o Estado. Está indo lá, cumprir o papel. E essas pessoas têm o mesmo valor, a mesma remuneração, o mesmo tratamento. Na iniciativa privada, não. Você consegue colocar esse equilíbrio. Ou você acaba demitindo, ou você cria prêmios para quem é melhor, você tem um engenheiro sênior, você tem um engenheiro júnior. No Estado você não consegue fazer isso. Então a única forma da gente trazer essa produtividade é motivando todas as pessoas a vir para o jogo. Agora, motivando como? No mínimo, nós temos que garantir o pagamento de salário deles. E é isso que nós estamos construindo para que a gente resolva da melhor forma possível. Tá, mas e a questão dos poderes? Eu, por exemplo, achei que foi mínimo, foi pífio a redução
principalmente do Tribunal de Justiça, que reduz de um orçamento de mais de 1,2 bilhão, reduz 8 milhões. E do Ministério Público, redução quase nenhuma. Quer dizer, e a Assembleia e o Tribunal de Contas, não, esses contribuíram mais na questão da redução através do diálogo. Por que isso? Que o Tribunal de Justiça, porque o presidente do Tribunal de Justiça, o anterior, o desembargador Rui Ramos, ele disse aqui neste microfone, não, nós não podemos abrir mão porque nós vamos fazer investimentos. Pelo amor de Deus, é hora do Tribunal de Justiça fazer investimentos. Né? E o Ministério Público também tem vários penduricalhos lá que podem ser cortados e que eles não aceitam cortar. Veja bem, Antero, a Assembleia realmente deu uma contribuição significativa, o Tribunal de Contas também da mesma forma. Com relação ao Ministério Público e o Tribunal de Justiça, a informação que eu tenho, posso até estar equivocado, é que esses poderes também já vinham meio que congelados nos últimos anos sem aumento. É verdade. Né? Então, e não foi possível porque eles não tiveram nenhum reajuste nesses últimos anos. Então, veja bem, mas nós já demos o início, né, Antero? Então, nós já quebramos um paradigma aí grande de redução de 1/10. Então, esse é o primeiro ano do governo. Eu acredito que, à medida que as coisas forem acontecendo e evoluindo, nós vamos ter um entendimento melhor com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, a Assembleia e o Tribunal de Contas, com relação ao 1/10. Acho que todo mundo tem que contribuir, todo mundo tem que participar, e eu acho que aos poucos a gente vem conseguindo isso daí, com certeza. Secretário, o senhor assume num processo de reforma administrativa, de julgamento da máquina pública, e o senhor assume a função da Casa Civil, abarcando outras 4, 5 secretarias e autarquias. Como é que isso não é uma coisa que vai acabar prejudicando a eficiência, o desempenho do trabalho dessas secretarias todas? Olha, Mauro, eu acredito que não, porque veja bem, a gente vê isso em poucos dias aí, mas um pouco trazendo da experiência da iniciativa privada para o governo, a gente vê muita oportunidade. A verdade é essa. Então, não existe porque, por exemplo, você citou agora a Casa Civil, nós tínhamos 4 operações sistêmicas dentro do Palácio, né? Nós tínhamos a Casa Civil, nós tínhamos a Secretaria de Comunicação, nós tínhamos a Casa Militar, nós tínhamos o gabinete do governador Minto e o gabinete do vice-governador. Então nós tínhamos 5 fontes, 5 sistemas que monitorava toda a parte de despesa, custos do Palácio, vamos dizer São as assim. secretarias do Palácio. Isso daí, mas cada um tinha sua operação sistêmica, tudo separado um do outro. Agora não, nós unimos tudo num só, sem acrescentar nenhum funcionário. Nós pegamos a estrutura da Casa Civil e essa estrutura da Casa Civil agregou todas as outras, nós diminuímos as outras. Então, veja bem, não tem forma, Mauro, de a gente equilibrar essas contas públicas, a gente manter esse equilíbrio, são ações de equilíbrio que nós estamos tomando agora, sem a gente reduzir os nossos custos, não existe a menor forma. Então, veja bem, é fazer mais com menos mesmo. Agora, uma coisa você pode ter certeza, mesmo juntando toda essa parte numa única sistêmica dentro da Casa Civil, nós não podemos perder qualidade e eficiência. Então, o foco agora é, com essa redução, manter isso daí. Não fica uma estrutura muito grande para ser gerida por pouca gente? Então, vamos comparar agora. Foi bom você ter colocado dessa forma. Muito grande comparando com o quê? Com uma Secretaria de Saúde, nós somos o quê? 1% da Secretaria de Saúde? 2%? Entendeu? Então, veja bem, pode ficar grande se a gente comparar com nós mesmos que estávamos ali. Agora, se a gente for comparar com outras secretarias, eu acredito que seja uma das menores do governo. O que mais tem o peso ali, você tem razão, é a GECOM, mas nada comparado ao orçamento das outras secretarias. Então, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos apresentar um resultado com mais eficiência, com menos gente, e não vamos trabalhar em nada essas 5 sistêmicas que nós transformamos em uma só. Eu acho que com relação a gente, indiscutivelmente, já foi feito um enxugamento, por exemplo, da GECOM, já foi divulgado, inclusive, algumas providências lá na GECOM, mas mesmo assim ainda acho que falta enxugar muito. É mais de 100 funcionários na GECOM. É mais de 100. E, enxugamos bastante, tem 40. 40 é muito. 40 é maior que todas as redações do estado de Mato Grosso. O senhor foi editor do jornal A Gazeta. A Gazeta não tem 40.
e pega aqui a produção do material da Gazeta, 32 páginas e tal, deve produzir mais que a GECOM. Bom, Produzir mais que a GECOM. você tem razão no que você está falando, e outra coisa, só para você ter uma ideia, no dia 2 de janeiro, eu estava na parte de baixo da Casa Civil, onde funciona toda a parte sistêmica, e fui na parte de logística e perguntei, quantos carros tem aqui? Aí me responderam, na Casa Civil tem 17 carros. Eu sem planejamento nenhum, sem nada, falei, bom, então a partir de amanhã você devolve 10 e fica com 7. Mas, secretário, 7 carros. E daqui um mês, até a gente realmente conhecer a fundo, nós vamos ver se tem condição de diminuir para 5, para 4, para 3, para 1. Então, veja bem, acontecia coisa assim que eu não entendo como uma secretaria da Casa Civil tem 17 carros disponível para as pessoas. Eu não sei aonde estava sendo. E carros caros, Amarok, Sprinter, então não são carros baratos. Então veja bem, onde estava sendo utilizado tudo isso? Tudo isso quem estava pagando somos nós, é o contribuinte que estava pagando essa conta. E o governador Mauro Mendes determinou, não só na Casa Civil, mas em todas as secretarias, a redução. Eu estou indo trabalhar com o meu carro. Isso não é demagogia, não. Mas na iniciativa privada você não vai trabalhar com o seu carro na iniciativa privada? Senão você não usa o transporte coletivo para ir trabalhar na iniciativa privada? Agora, por que no governo... Esses carros da Casa Civil ficam só para o serviço administrativo, né? Internos durante o dia. Todos dormem hoje na Casa Civil. Não tem mais carro nenhum dorme fora da Casa Civil. E a gente tem transmitindo isso para os secretários adjuntos da mesma forma. A utilização... Mas é o senhor que tem ido trabalhar com o seu carro ou todos os secretários? Na Casa Civil, todos os meus adjuntos estão indo trabalhar com o seu carro. E a determinação do governador Mauro Mendes é que os outros secretários façam a mesma coisa. Que utilizem o carro para serviços da secretaria durante o horário de trabalho. Então, veja bem, se na iniciativa privada você faz isso, no governo você vai fazer diferente? Então, eu virei para o governo agora, não, tem que ter um carro para ficar... Não tem cabimento isso daí, o contribuinte, o cidadão não pode pagar essa conta. E aí o servidor também não pode, né? Justamente, da mesma forma. Fica mais difícil isso daí, o servidor no justamente, futuro, né? Da mesma forma. Eu li alguns dos projetos encaminhados pelo Mauro Mendes e fiquei apaixonado pela Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual. Acho que é um instrumentaço, é uma coisa que precisa ser aprovada na Assembleia Legislativa. Vai ser aprovada, né, Antero? Eu acho que vai ser aprovada. Eu conversei, por exemplo, com o Wilson Santos, e o Santos falou que é a favor de 90% dos projetos do Mauro Mendes. Vou fazer uma sugestão lá e tal, papá. Sugestão que ele vai fazer, eu até concordo com ela, não sei se o Estado consegue. Acho que é filosoficamente necessária, que é retornar o FETAB para o FETAB. Porque o Mauro Mendes está fazendo uma coisa importante, está destinando 500 milhões para o FETAB. Mas o ideal é disponibilizar 80% para o FETAB e 20% para a educação. E parar com esse negócio de dinheiro do FETAB para pagar salário. E o Estado que se adeque a pagar o salário de acordo com as outras receitas, e não com receita de fundo. Veja bem, Antero, o governador Mauro Mendes atuou em 4 frentes possíveis, né? Então ele atuou na receita, com relação ao agro, mas logicamente temos ainda um dever de casa com relação ao comércio e à indústria, mas não dependemos da Assembleia para fazer esses ajustes no comércio e na indústria. Entramos com a LRF, uma lei de responsabilidade fiscal não só para esse governo, mas para os outros governos que virão, entendeu? Com medidas realmente de ajustes sérias. Não, o Mauro Mendes, só um parênteses, que eu acho que é algo que deve ser enaltecido pela imprensa. Eu acho que nós estamos devendo uma análise para o ouvinte e para o telespectador. É verdade, porque o projeto é muito bom. Entendeu? Tem medidas devendo, ali importantes. Nós temos que pegar projeto a projeto desse, escrever artigos, explicar o que é que isso está acontecendo. Isso é uma dívida nossa com a sociedade. E eu acho que o governador Mauro Mendes, ele fez nesse arranjo aí uma coisa espetacular, que é o que vai garantir futuramente o salário em dia do servidor, que é exatamente essa limitação para ele próprio. Ele é o primeiro governador a ser penalizado com essa limitação, de que no último ano o governador não pode fazer peraltagem para o outro pagar. Não, Antero. Se fosse assim, vigendo já desde o tempo de Braino, eu não vou dizer do Dante,
Porque o Dante, historicamente, é o maior governador da nossa geração e que dificilmente vai ser batido. O Dante de Oliveira entregou o Estado com 38% da receita líquida com possibilidade de investimento. Quer dizer, o Estado tinha receita própria com possibilidade de investimento. Aí de Braille para cá, descambou. Bom, Antero, você vai nos ajudar muito fazendo programas aqui pela sua audiência, divulgando realmente os 4 projetos, as 4 frentes que o governador Mauro Mendes colocou. Então, de novo, nós entramos com a lei de responsabilidade fiscal, que também limita a quantidade de benefício fiscal, entendeu? Sobre aumentos salariais. Você vai ler aqui, você vai ver. Aliás, restringe inclusive as verbas de comunicação. Justamente. Propaganda e publicidade. Mesma coisa. Eu não achei. Sim. Não, eu li a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal restringe a verba de comunicação a patamares civilizados. Muito. 0,5% da receita corrente líquida. Não, da receita corrente líquida ajustada, ponto. Ajustado, então, que dá 1 bilhão e 400. Eu tive a oportunidade Hoje, de uma outra eu tive a oportunidade. Eu não estou criticando, não, eu estou apoiando. Sim, Eu estou dizendo o seguinte, que ela é restritiva, porque ela reduz, e no conceito do que é propaganda e publicidade, do que engloba isso tudo, entrou muito mais coisas, qualquer evento que o governo faça, independente de comunicação. Mas Mauro, o evento do governo patrocina o Festival de Chapada. É evidente que é publicidade. Eventos dele mesmo. Mas isso é responsabilidade fiscal. Eu não estou criticando, não. Eu estou apoiando. Eu acho que, assim, acho até que, assim, na prática o valor é pequeno, mas se comparar... Não, eu acho que é suficiente. Né? 0,5%. Eu acho que é suficiente também. Corrente líquida ajustado, velho. Muda aí o... Sabe quanto dá o corrente líquida ajustado? Eu já perguntei pro 14 Galo. milhões. Não, receita corrente líquida ajustada dá 70 milhões por ano. Isso daí, que é o 0,5%. 70 milhões por ano. Eu não acho um valor... Tá certo que o Pedro Táxi gastava 120, 130, mas acho que é possível fazer mais com menos. É isso daí. É possível fazer uma comunicação melhor do que a que o Pedro fez com menos. Claro que é, mas 670 milhões é o valor que... 70 milhões. É o valor agora as pessoas precisam parar da lei de responsabilidade fiscal, que eu acho que é uma visão muito equivocada. Toda vez que tem uma dificuldade, na Assembleia, em todo lugar, sempre aparece um para dizer, o governo gasta 1 milhão. E não é verdade. É um dos menores custos do Estado, é a comunicação. Não, e veja bem, só para completar o que vocês estão dizendo... Não, e assim, é princípio da Isso administração daí, pública, agora... né? O governo é legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. O governo, da mesma forma que disponibiliza os dados lá da transparência, o governo tem que se comunicar. Isso. E se o governo fizer a escola e não falar que fez a escola, ele não fez a escola. Concordo. Então, veja bem, baseado nessa lei de responsabilidade de 0,5% e vendo a situação financeira hoje do Estado, nós não vamos chegar esse ano nem em 0,5%. Nós estamos falando de publicidade esse ano de 40 milhões, apesar de ter uma lei que autorizaria o governo até 70 milhões. Exato. Então, isso já tem uma demonstração, logicamente, fora o custeio da GECOM, que o orçamento total de 0,5%, né? Até 0,5%, 53,4%. Então, veja bem, Antero, então essas frentes que o governo... é uma redução de quase 80 milhões comparado com o governo Petax. Muito. Uma redução significativa. O Petax fez bacana, né? Ele gastou 120 e não pagou ninguém, né? Tá beleza por aí. Mas tudo bem. A dívida hoje da GECOM gira em torno de 22 milhões de reais. Então, veja bem, Antero, essas 4 frentes, então nós falamos da LRF, nós falamos aí do FETAB, juntando um FETAB com o outro, que temos uma reunião hoje às 14 horas no Fórum Agro, para estar discutindo isso daí. Atuamos na reforma administrativa. A reforma administrativa também é contundente. Nós diminuímos de 24 secretarias para 15, devemos fechar algumas empresas que não estão entregando resultado nenhum. Redução de números de cargos demissionados. Isso sem falar, Antero, esse é um dado que vai começar a surgir agora, o número de contratados que foram cancelados, todos os contratados são cancelados dia 31 de dezembro, e nós também vamos reduzir esse número de recontratados, vamos dizer assim. Então, o governo, ele está focado e está fazendo muito
muito para que a gente atinja o equilíbrio. Então, essas reformas que nós estamos encaminhando para a Assembleia, ela é extremamente importante. E nós, né, tem pessoas que já perguntam, mas por que vocês não esperaram a nova Assembleia? Olha, primeiro que é uma falta de respeito. O deputado foi eleito, que está na atual gestão, até dia 31 de janeiro de 2019. E o governo não pode parar. O governo não pode parar. Isso daí. Então, veja bem, o FETAB, nós estamos deixando de arrecadar esse mês quase 50 milhões de reais, que poderia já estar quitando uma grande parte da folha também. Então, veja bem, independente de ser nova Assembleia, velha Assembleia, esse não é o foco. O foco é a urgência que nós temos que aprovar todas essas medidas agora, no mês de janeiro, para que a gente inicie de 1º de fevereiro, já com as 4 medidas, com as 4 frentes aprovadas, para que a gente vá colher esse resultado ao longo desses 4 anos. Como o próprio governador fala, nós não estamos aqui numa corrida de 100 metros, nós estamos numa maratona de 40 quilômetros. E a fotografia que manda é a da chegada e não a da partida. Então, essa partida que nós demos aí, ela é fundamental para que a gente tenha um governo diferente dos governos que vieram até agora. Entendeu? Esse é o grande objetivo nosso. Tá. Tem uma questão que eu acho que é fundamental o Estado focar, que é a questão do FEX. Ou o governo federal respeita Mato Grosso e para de roubar Mato Grosso, porque na verdade eles assaltam Mato Grosso. Mato Grosso recebia 17% de tudo que é exportado, não recebe nada hoje. Ou tem que ir ao Supremo Tribunal Federal. Não, e nós vamos fazer isso, você pode ter certeza. Porque, veja bem, nós não podemos conviver... Já deveria o Estado ter ido ao Supremo há muito tempo. Isso daí, nós não vamos conviver com essa desigualdade com relação às exportações, né? Então, o Estado é altamente prejudicado com essa lei Candir. Nós tivemos uma audiência com o deputado Neri Geller na semana passada na Casa Civil, e o primeiro dia dele na Câmara Federal já vai ser tratar dessa lei Candir. Nós não podemos mais manter o Estado nessa desigualdade e sermos penalizados por ter commodities aqui para exportação. Então, esse ajuste vai ser realmente um grande desafio da bancada federal de Mato Grosso conseguir isso daí. Aliás, o senador Wellington Fagundes relatou lá um projeto que regulariza essa questão do FEX. Precisa aprovar lá no Senado e aprovar na Câmara Federal. Não sei se é o projeto ideal, mas parece que mais do que triplica o valor atual de 400 milhões que o Estado recebe, iria para 1 bi, lá vai fumaça aí por conta desse ajuste e dos critérios, das regras novas desse projeto. Vai estar parado lá, não foi aprovado. Justo. E o governador Mauro Mendes deve estar marcando já uma audiência com a equipe econômica. Nós não vamos desistir do FEX. Nós não vamos desistir dele. Então o governador deve ir para Brasília nesses dias, assim que ele conseguir uma agenda, logicamente, para a gente resolver esse negócio do FEX definitivamente. A gente tem visto por meio da imprensa algumas declarações da equipe econômica do presidente Bolsonaro que não são muito favoráveis a isso, mas nós não desistimos disso e nós vamos atrás desse recurso que é fundamental para o equilíbrio das contas do Estado. A equipe do Bolsonaro não é favorável aqui. Ao pagamento do FEX, pelo menos até julho. Foi o que eu vi pela empresa. Não querem pagar. Dá um calote nos estados. Isso daí. Beleza, Então, quer dizer que aquela conversinha de menos Brasília e mais Brasil, conversa fiada. Nesse né? aspecto é conversa fiada, pelo menos nesse aspecto é Porque conversa eles fiada. estão tirando dinheiro de Mato Grosso. mas, de repente, Antero, pode ser, o governo também está iniciando no mesmo tempo que a gente, né? Muitas vezes alguém leva alguma informação para o presidente e ele não tem ainda uma ideia sobre o todo, e sai uma declaração dessa daí. Eu acredito que numa audiência junto com o governador Mauro Mendes, onde vai ser possível realmente ele explicar toda a situação do nosso estado, a gente consiga reverter esse quadro aí. E a conta para mostrar para o Paulo Guedes é simples. O Estado exporta tanto, sobre isso aqui cobrava antes da Lei Candir 17%, o que dava 6 bi de impostos a mais no ano para nós hoje. Justamente. Né? O cálculo que fez a Associação Mato Grossense dos Municípios. Vocês se apropriam de 6 bilhões que são nossos e fazem um fundo de descompensação de 400 milhões. Então nós queremos que esse fundo melhore. Eu diria até que o ideal era eles devolverem os 6 bi, inclusive retroativamente, né?
Mas precisa dar uma olhada também nesse projeto lá no Senado, que tratou desse assunto ano passado. Precisa dar uma olhada no projeto do Senado, mas precisa dar uma olhada principalmente numa ação no Supremo Tribunal Federal. Chega de dar folga para essa gente. Tem o Supremo, então decide. Não é nada contra o Bolsonaro, nem é a favor de Mato Grosso, é isso. Né? Perfeito. Tem uma mensagem aqui, o seguinte: Antero, bom dia. O orçamento do governo, em grande parte, é comprometido pelo funcionarismo público. Interessante você ressaltar como o Dante entregou o governo e como se encontra hoje, como tem sido utilizado o concurso público como única alternativa para quem procura um emprego. Escolas e mais escolas sendo criadas, criando uma geração de pessoas que não produzem e não buscam alternativas para a vida. É o próprio governo alejando seu próprio caixa, quando chama pessoas para gerarem despesas ao invés de receita. Eu não fez nenhuma pergunta, né? Tem uma pergunta de áudio aí, checa aí. Você pode pôr o áudio no ar e depois a gente pergunta para o secretário. Mauro Camargo, mais alguma pergunta? Estamos já chegando em cima do laço aqui. Temos muitas perguntas, né? Porque o Estado, como diz o secretário, está começando agora uma outra gestão, uma outra visão das coisas e com uma dificuldade enorme. Mas assim, vamos focar no que pode trazer mais prejuízo ao Estado neste momento, que é um conflito entre o governo e os servidores. Quer dizer, nesse momento que o Estado precisa muito dos servidores, precisa do apoio. Aliás, os servidores precisam do Estado para poder resolver essa situação salarial. O confronto não é um bom caminho nesse momento. E eu quero saber como é que vocês pretendem resolver isso. Quer dizer, é o diálogo que vai prevalecer? Como é que vai ser conduzida essa negociação com o Fórum Sindical, com os servidores públicos, no sentido de tentar evitar uma greve e, ao mesmo tempo, de ajustar a questão salarial? Bom, Mauro, eu não acredito que a greve é a melhor solução para o momento que nós estamos atravessando. Então, acho que eu tenho colocado isso para o Fórum Sindical, que nós estamos abertos para as sugestões deles, porque eles também nos ajudem a sair dessa situação financeira. Eles tiveram conhecimento do número. Eu acho que, né, é lógico que ninguém gostaria de estar nessa situação de não pagar salário, mas nós estamos focados em resolver essa situação. As medidas de equilíbrio que nós estamos tomando, as ações de mudança que nós estamos fazendo, é o que vai fazer a gente trazer esse equilíbrio e a confiança do funcionalismo público. Então, essa confiança nós não podemos perder, porque o funcionário público, ele é fundamental para o sucesso desse novo governo. Não tem como nós trabalharmos de forma diferente, cada um do seu lado da mesa. Nós estamos no mesmo lado da mesa, com os mesmos objetivos. E tudo que nós queremos hoje é o funcionário público nos apoiando nessas medidas. Porque nós precisamos desse apoio para construir um Estado melhor, para entregar um resultado melhor. Então, eu acho, lógico, pelo diálogo, e o governador, junto com a sua equipe econômica, está trabalhando. Olha, Mauro, vou dizer, o governador não tem trabalhado menos que 12 a 13 horas todo dia. Entendeu? Um negócio até obsessivo, tentando construir soluções para que realmente a gente acabe com isso daí. Nós temos que mudar essa pauta. Não temos que ficar aqui discutindo folha de pagamento, atraso de funcionários públicos. Que é um direito dos servidores. Que é um direito deles. Daí nós não temos que discutir direito. Isso daí é uma pauta que só atrasa o nosso desenvolvimento. Nós temos que tirar essa pauta daí de atraso de salários e partir para outros assuntos de estratégia, de desenvolvimento, de atrair novos investidores, de mudar essa relação da indústria no Estado. Entendeu? Então não dá mais. O governo Mauro Mendes hoje é o governo da esperança, o governo da esperança de que as coisas vão se resolver e tal. Mas ainda tem um discurso muito do caos, né? Ainda se fala muito, por conta até da realidade, mas o discurso, a mensagem é da calamidade, etc. Isso não é bom nem para a autoestima do cidadão e também não é bom para a visão marco do Estado, de um Estado que precisa, que tem uma imagem muito positiva, né, e que precisa alimentar essa imagem até como forma de promover sinergia no sentido de melhorar, de sair, né, de atrair investimentos, etc, etc. Vender o caos não é um bom caminho. O governo está pensando em mudar esse discurso? Não, veja Como bem. É que vai? Vai ser o governo da esperança ou vai ser o governo da calamidade? Com certeza vai ser o governo da esperança, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, não teria como a gente assumir o Estado da forma que nos assumimos e não comunicar isso à sociedade. A sociedade não tinha acesso a esses números.
E você pode ter certeza que os 4 anos do governo Mauro Mendes é 4 anos de transparência. Não tem carta aqui dentro da manga. Nós vamos estar. Então, o mínimo que o governador tinha que fazer nesse momento é realmente abrir os números do governo para a sociedade tomar conhecimento do ponto que nós estamos hoje. Agora, nós não vamos ficar governando também, Mauro, olhando para o retrovisor. Nós queremos olhar para frente. Então, se houve erros no passado, que as pessoas se responsabilizem pelos seus erros. Nós vamos cuidar no nosso daqui para frente. Agora, tem a obrigação de levantar isso todas daí, as situações. estamos levantando. Estamos levantando. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, o gabinete de corrupção, o gabinete de corrupção que está ligado à Casa Civil, estavam com todos os seus meios de comunicação com o contribuinte, com a sociedade, fechado. Eu, sexta-feira, assinei uma carta na Casa Civil, reabrindo todos os meios de comunicação junto com a sociedade. Mas ele estava simplesmente trancado. Com relação a isso, nós estamos dando todo apoio para a CIRA. Tem funcionários do governo que estão dentro da CIRA, dando total apoio. O governador Mauro Mendes tem dado declarações, nós vamos dobrar o número de delegados da DEFAS. Então, hoje são 4 delegados, nós vamos para 8 delegados. Nós vamos ter um combate gigantesco à sonegação fiscal, que é outro câncer que nós temos no Estado. Nós não podemos só... Porque muitas vezes nós estamos só falando de coisa e aquele cara que realmente só está dando prejuízo, só não está... Então nós vamos trabalhar pesado junto com isso daí. Nós vamos dar todas as ferramentas. Ou seja, Antero e Mauro, nós não vamos alisar a cabecinha de ninguém. Não vai ter carinho, não. Nós vamos tratar de César o que é de César. O que é certo, o que é certo. O Estado vai atrás do direito dele. Seja de quem for, nós vamos trazer esses recursos da sonegação de volta para o Estado, que pode, inclusive, caminhar para um equilíbrio financeiro no tanto que a gente vê na PGE da dívida ativa, por exemplo, que está parada lá. Que é outro trabalho que nós vamos fazer pesado da mesma forma. Tá certo. Secretário Mauro Carvalho, chefe da Casa Civil, muito obrigado pela entrevista. O microfone da Capital à sua disposição para qualquer outro esclarecimento que o senhor queira fazer. Bom, Antero e Mauro Camargo, obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição de vocês. Desculpa que, com toda humildade, é a minha primeira entrevista, então pode ter coisas assim que eu não soube responder a contento, até porque também são muitas informações que nós recebemos aí nesses primeiros dias de governo, mas tem muitas informações ainda que nós temos que buscar. Então, muito obrigado a todos os ouvintes da Capital FM, uma boa semana a todos e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Entrevistamos aqui o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho.